Primeiro eu quero contar pra vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, ele tinha um carro amarelo antigo. Era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam pro túmulo dele, pra homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo e tal. Uma das coisas que fizeram pra homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida, e a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar, o CVV. Você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata de um suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás a gente teve aquela série dos 13 porquês que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why, né? E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal, e aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou pro problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo, mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia.
A sexta etapa e última tange no quê? Na organização e 5S do espaço da realização da ordem. Tá? Depois de testar o caminhando a finalização da quinta etapa, né? Entregar ele operacional para o pátio. Agora o que tange o que é? A organização do espaço, organização do ferramental, destinação dos resíduos contaminados, né? Limpeza da área e deixar a área organizada para a próxima realização da atividade, seja ela qual for, inspeção, preventiva, corretiva, né? Sempre temos que deixar o espaço limpo, organizado conforme o 5S.